Então, bom dia a todos e a todas. Bem-vindos a mais um dia da Conferência para a Justiça e Instituições Eficazes, um caminho para o desenvolvimento sustentável. Vamos começar com o nosso primeiro painel, que é a primeira parte de uma série de painéis sobre o papel da educação na promoção da igualdade e no combate à discriminação. E esta mesa será composta pelos seguintes oradores: Ana Rita Gil, doutora em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e investigadora do SEDIS. É professora auxiliar convidada na Nova Direito e na Universidade Católica de Lisboa. É coordenadora de diversos cursos em Direito da Imigração e do Asilo. Desempenha ainda funções de adjunta do Gabinete da Provedora de Justiça, em particular em matéria de cooperação internacional e direitos humanos. Alfredo dos Santos é doutor em Direito Internacional Público na especialidade de Direito Migratório Internacional pela Universidade Pontifícia Comillas de Madrid. É docente no Instituto Universitário de Estudos sobre Migrações desta universidade e consultor em legislação e políticas migratórias e de asilo, investigador do SEDIS. Daniel Gomes, doutorando na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, bolseiro da Fundação de Ciência e Tecnologia e investigador do SEDIS e do IJP, Instituto Jurídico Portucalense. Este painel será moderado por Cristina Roldão, socióloga, professora convidada da ESE-IPS, investigadora no CIES e UEL e membro da coordenação da secção temática Classes, Desigualdades e Políticas Públicas da APS. As desigualdades sociais na escola são o seu principal domínio de pesquisa, com particular enfoque nos processos de exclusão e racismo institucional que tocam os afrodescendentes na sociedade portuguesa. Muito bem, bom dia a todas e a todos. Antes de mais, agradecer a vossa presença a esta hora, tão cedo, na manhã. Não somos muitas pessoas, mas com certeza que quem veio porque quer muito discutir estes assuntos e, portanto, com certeza que vamos ter uma mesa muito interessante em termos de debate. Não me alongando mais, para poder dar também espaço aos nossos oradores para poderem apresentar os seus trabalhos. E não me esquecendo também de agradecer à própria Faculdade de Direito da Universidade Nova por criar este espaço de discussão, não é? Entre diferentes perspectivas sobre o que é a educação, para que serve a educação na promoção da igualdade de direitos, do combate à discriminação e na promoção da inclusão social. Eu penso que temos tempo para ter 20 minutos cada um dos oradores para poderem apresentar e depois no final temos meia horinha para discutir. Se não for suficiente, claro que podemos discutir lá fora durante também o coffee break, onde muitas vezes até é mais interessante fazer estas discussões. Portanto, comecemos então pela Ana Rita Gil, com o seu trabalho sobre educação para a tolerância e para os direitos humanos como tarefa do Estado. Muito obrigada, Cristina. Saúde, primeiro que tudo, os organizadores deste evento. É um gosto ver que a Faculdade de Direito cada vez mais se preocupa com matérias mais abrangentes dos direitos humanos e menos pelo menos não tão primordialmente com coisas mais técnicas. Portanto, de facto, é um gosto enorme estar aqui hoje a falar neste tema tão desafiante que é a educação para a tolerância e para os direitos humanos como tarefa do Estado. Bom, quando nós falamos de tarefa do Estado, pensamos imediatamente naquelas tarefas que estão plasmadas, nomeadamente no artigo 9º da Constituição. E se formos ler o artigo 9º da Constituição, de facto não consta expressamente a previsão de que o Estado tem como tarefa educar para a tolerância. Não obstante, consta que o Estado tem como seus princípios basilares o pluralismo de expressão, a salvaguarda da liberdade e a promoção da igualdade. E, por outro lado, consta, sim, como tarefa do Estado, a necessidade de apoiar os pais na educação dos filhos, como garantia da participação na vida cívica do país. Ora, da conjugação destes dois fatores, de um lado os princípios que constituem as bases do Estado de Direito e, por outro lado, a tarefa estadual de apoiar na educação do Estado, que podemos defender que a tolerância serve e pode ser vista como um meio para se alcançar os valores do Estado de Direito.
Tolerância. O que é isto de tolerância? Vamos pensar. A tolerância, obviamente, que é um fim em si mesmo, é uma virtude humana. Mas o que nos interessa aqui, e apesar de toda esta mundividência de significados que tem a tolerância, é pensar na tolerância como um meio para assegurar a plena afirmação dos princípios e valores do Estado de Direito tendentes à promoção da dignidade, igualdade, liberdade e coexistência pacífica. Então, vamos começar por tentar definir o que é tolerância. E eu vou começar a definir o que é intolerância, que se calhar é aquilo que mais nos preocupa quando pensamos em tolerância, no combate à intolerância. E digo isto porque a intolerância, de acordo com muitos autores, e estou a pensar em Humberto Eco ou Ricoeur, nasce de impulsos primitivos, instintivos do ser humano. Da insegurança profunda, do estranhamento cultural, da não aceitação da autoridade e do apego excessivo a dogmas, bem como da ignorância. Portanto, há autores que localizam a intolerância em alguns instintos humanos mais básicos. No entanto, a intolerância tem assumido ao longo da história várias formas, vários motivos e vários alvos. Talvez a primeira forma tenha sido a intolerância face aos não membros da tribo, aos que eram de outra etnia ou de outra raça, ainda antes de se falar pseudocientificamente em raças. Só mais tarde, com a criação do Estado-nação, surge a intolerância em relação aos estrangeiros. Porque quando se constroem as comunidades nacionais, elas constroem-se com um imaginário de uma comunidade de identidades que partilham as mesmas línguas, as mesmas aparências, as mesmas religiões. E por isso o outro, o que não pertencia à comunidade, era visto com estranheza. Temos ainda, cada vez mais, intolerância em relação a quem tem outras crenças e também, mais recentemente, a intolerância abarca, não quer dizer que não tenha existido anteriormente, mas abarca de forma mais visível e mais sistemática contra indivíduos que não pertencem a nenhum grupo formal, mas que, pelas suas opções privadas, sexuais, de organização de família, são também alvo deste fenómeno que é a intolerância. Alguns autores, estou a pensar em Bobbio, distinguem a intolerância derivada da religião das demais intolerâncias, dizendo o seguinte: a intolerância religiosa funda-se na convicção de possuir a verdade. Quem é intolerante religiosamente considera que possui a verdade sobre Deus e quer impor essa verdade aos demais. Já as outras intolerâncias, como a baseada na etnia, na orientação sexual, serão orientações que se derivam de um preconceito de discriminação e que não se funda neste conceito de possuir uma verdade. A tolerância religiosa tem assumido atualmente uma das características de grande violência e de mais impressiva. Ela assume várias formas. A intolerância religiosa não só se verifica entre diferentes religiões, como também entre diferentes fações da mesma religião, mas também pode assumir a forma de intolerância secular contra qualquer religião que seja. Vamos supor um Estado laico que quer proibir qualquer manifestação de religião. Diz um autor interessante que o fundamentalismo secular é tão fanático e equivocado em relação à religião quanto o fundamentalismo religioso. Por outro lado, a intolerância tem várias formas de se manifestar e de se exteriorizar. Ela pode constituir um tratamento discriminatório, negação de bens, direitos ou serviços a pessoas de outros grupos. Pode assumir diferentes graus de violência, o incitamento ao ódio e, em caso extremo, o genocídio. Falada da intolerância, vamos falar então da tolerância.
E porquê é que eu falei primeiro da intolerância? É que a tolerância como doutrina, como sistema, só começou a ser afirmada de forma sistemática no século XVII, com o movimento da Reforma e o surgimento das igrejas protestantes. Todos nós conhecemos os grandes filósofos da tolerância, John Locke e depois Voltaire. John Locke dizia o seguinte: não incumbe ao Estado avaliar a verdade religiosa, por isso deve garantir a tolerância em relação a todas as religiões. E Voltaire dizia-nos: o direito à intolerância é um direito absurdo e bárbaro. Portanto, a intolerância é ainda muito focada nas religiões, mas que começa a aparecer nestas alturas do Iluminismo. Então, como é que podemos definir tolerância? Apresento-vos um documento que se chama a Declaração de Princípios sobre Tolerância da Unesco. Foi firmada em 1995 e, infelizmente, não é conhecido de muita gente. No seu artigo 1º define tolerância, dizendo: é o respeito, aceitação, apreciação da diversidade das culturas do mundo, das várias formas de expressão do ser humano. Ele é potenciado pelo conhecimento, abertura, comunicação e liberdade de pensamento, consciência e crença. Ele assenta na convicção profunda de que cada ser é livre de se expressar como entende, de acreditar no que entende e aceitar, portanto, que as outras pessoas possam fazer o mesmo. Significa assim que todos os seres humanos, naturalmente diversos na sua aparência, situação, discurso, comportamento e valores, têm o direito de viver em paz e de ser quem são e quem pretendem ser. Joseph Caron fala a este propósito de um direito à indiferença, que é o direito a ser deixado em paz, o direito a expressar-se como bem entende, sem que ninguém possa nisso interferir. Mas isto implica também, diz este autor, o dever de não denegrir as opções do outro. Alguns autores têm dito que esta noção de tolerância pode ser redutora, dizem não gostamos da palavra tolerância, porque significa apenas suportar, com indulgência. Eu não gosto do outro, mas tenho que o suportar. Eu não concordo. Eu acho que tolerância, se pensarmos nesta definição dos princípios da Unesco de 1995, pressupõe uma atitude ativa e de reconhecimento da universalidade dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Não obstante, a tolerância tem limites. E agora queremos falar deste assunto tão polémico que é os limites da tolerância. E é aquilo que Karl Popper designou pelo paradoxo da tolerância, que muitos de vocês terão ouvido falar. Diz ele: uma tolerância ilimitada pode levar ao desaparecimento da tolerância. Então diz o autor o seguinte: não se deve tolerar ideias intolerantes. É esta a ideia do autor. A tolerância encontra o seu limite na intolerância. Podemos tolerar tudo menos ideias intolerantes. E porquê? Porque as ideias intolerantes podem destruir a própria ideia de tolerância. Já Locke dizia isto. Locke dizia o seguinte: os defensores de doutrinas intolerantes podem-se fazer da tolerância para destruir as leis da comunidade, a liberdade e a propriedade dos cidadãos. Também Bobbio diz: todos devem ser tolerados, salvo os intolerantes. E entre nós, Paulo Otero, fundado na ideia de defesa de Constituição, vai à mesma ideia, dizendo: a tolerância e pluralismo garantidos pela Constituição não podem ser usados para destruir a própria Constituição e a ordem de valores por ela garantida. Muito bem, todos nós estamos de acordo com isto. O problema é que, atualmente, face a fenómenos, e estou a pensar do fenómeno migratório vindo de outras culturas que são estranhas para nós, que não partilham daquilo que se chama a cultura judaico-cristã, tem-se invocado alargar o limite da tolerância para defender a exclusão em massa
das pessoas que provêm destas culturas, porque se diz que as mesmas em si são chocantes aos valores do Estado de Direito. Bom, considero eu que esta ideia é uma própria negação da tolerância em si. Não é protegida pelos limites da tolerância. Discriminar ou pretender defender um grupo de cidadãos genericamente considerados pelo facto de terem uma determinada religião como sendo uma ameaça à nossa cultura, significa assentar em ideias discriminatórias baseadas na raça, na religião, na etnia, etc. O limite da tolerância não se encontra assim. O limite da tolerância encontra-se não através do recurso a categorias generalizantes, pessoas desta religião, pessoas deste país, não é? Como faz o Sr. Donald Trump, que tem uma lista de países que não podem entrar no seu país, mas através da tomada em consideração de ameaças individuais, de ideias individuais trazidas por cada um. Isso sim poderá intervir o limite da tolerância. Caso contrário, estamos a negar a nossa essência pluralista. A promoção da tolerância e na igualdade, hoje em dia, na atualidade, é cada vez mais premente. E porquê? Porque hoje, cada vez mais do que nunca, encontramos perante desafios em que a nossa capacidade de tolerância e de afirmação de valores de pluralismo se põe à prova. Devido à globalização da economia, à mudança de padrões sociais, à migração de larga escala, sobretudo de culturas e países com tradições diferentes, com costumes, religiões e vestes exóticas. Depois temos no seio mesmo da nossa sociedade lentas mudanças sociais que fazem com que nos encontremos de momento a meio caminho entre a aceitação de novas sexualidades, identidades, modelos de família e a persistência de algumas mentalidades ainda conservadoras. Portanto, é aqui que estamos neste desafio atual. Por isso, é uma conjuntura fértil para que proliferem discriminações e agressões ao outro, colocando em crise a paz e a estabilidade. Reclama-se, por isso, hoje em dia, cada vez mais um forte apelo à educação para a tolerância. Disto tem sido exemplo o surgimento ou fortalecimento de diversos discursos ou movimentos, inclusivamente partidários, que têm vindo a ganhar popularidade, precisamente por se alcançarem em discursos intolerantes e às vezes extremistas. Ora bem, eu considero que a tolerância, para além de ser cada vez mais necessária, ela é essencial para reconquistarmos a nossa identidade como Estado de Direito democrático. Reparem, no meu entender, a recepção do novo e a aceitação do diferente, bem como a promoção dos seus direitos, não implicam negação dos princípios do Estado de Direito, mas a sua própria afirmação e reforço. Quando nós recebemos imigrantes muçulmanos, quando nós aceitamos o casamento de pessoas do mesmo sexo, nós não estamos a negar a essência e as bases do Estado de Direito. Nós estamos a reafirmá-los. Por exemplo, é recorrente a ideia de que os imigrantes, quando vêm para o nosso país, têm que se adequar aos princípios democráticos aqui vigentes. É verdade. A integração é bilateral. É verdade. Mas também é necessário que os cidadãos aceitem e pratiquem eles próprios, em relação a essas pessoas, os valores democráticos que aceitaram e que são impostos pela Constituição e que requerem a inclusão e a aceitação dessas pessoas. À mesma conclusão chegamos se perspectivarmos a problemática no contexto da garantia dos direitos humanos. Na nossa Constituição e nos instrumentos internacionais, os direitos humanos são de todos. Nós temos um princípio da universalidade. Ora bem, temos então que lembrar que garantimos a todos a liberdade de religião. Garantimos a todos a liberdade de pensamento e consciência. O mesmo se diga da cultura e da identidade pessoal, do desenvolvimento da vida privada e da personalidade de cada um. Que cada um deve fazer como bem entende, dentro dos limites da tolerância. Significa isto, então, que nós garantimos na nossa Constituição o direito a ser diferentes.
e o direito a preservar elementos fundamentais da concepção da vida de cada um e a sua identidade profunda, como é a religião. Não somos nós que devemos dizer qual é a identidade profunda de cada um, desde que ela, lá está, salvaguarde a ordem pública. Assim, a promoção da tolerância é também um meio para garantir que todas as pessoas possam gozar dos direitos fundamentais que, afinal, nós lhes reconhecemos. A promoção da tolerância é um dever do Estado. E aqui terminarei. A Declaração dos Princípios da Tolerância, que já aqui falei, da Unesco, diz que a tolerância não é só um princípio muito valioso ou um ideário ético. É uma necessidade para a paz e para o desenvolvimento dos Estados. E daí derivam várias obrigações concretas para o Estado. Desde logo, o Estado tem que aprovar leis justas e imparciais. Tem que aprovar oportunidades económicas e sociais disponíveis para todos. Não deixar ninguém para trás. Portanto, proteger os mais vulneráveis, com os que poderão ser vítimas de situações de intolerância, favorecendo a sua inclusão de forma mais ativa. Levar a cabo aquilo que Karen se chama ações de reconhecimento positivo, como, por exemplo, reconhecer expressamente, através de instrumentos, que determinada prática ou identidade religiosa ou cultural não é incompatível com a comunidade, para assim sossegar a comunidade, que tem medos, por vezes legítimos, do desconhecido. Prestar informações sobre a história e cultura de minorias, ou então, como faz o presidente Trudeau, assinalar simbolicamente os feriados religiosos de todas, ou pelo menos potencialmente todas as comunidades do país. É isto que eu chamo uma tolerância ativa do Estado. Para além disso, e fechando a conclusão com aquilo que eu entendo que deve ser o maior motor e o maior dever de promoção da tolerância no Estado, é que ela deve ser, não pode ser deixada livremente à escolha de cada um individualmente, decidir ser tolerante ou não. O Estado tem que tentar moldar mentalidades no bom sentido para promover o valor da tolerância entre nós. E é demasiado importante para ficar à livre escolha de cada um. E como é que isso se faz? Precisamente através da educação. A educação, então, para a tolerância é um valor do Estado e tem vindo a ser referido nestes princípios da Unesco como o meio mais eficaz para prevenir a intolerância e, logo, para fundamentar uma sociedade pacífica, de convivência pacífica. Digo-vos já que está a decorrer no momento o Programa para a Educação para os Direitos Humanos das Nações Unidas e que diz que os direitos humanos e a educação para os direitos humanos é um processo a longo prazo. Nós já não conquistámos a afirmação dos direitos humanos e a história demonstra-o. Nós pensávamos na década de 90 que tínhamos chegado ao fim da história e não chegámos. É um processo permanente e requer permanentemente reafirmação por parte do Estado. Diz aqui este programa de educação: Human Rights Education is a long-term and lifelong process by which everyone learns tolerance and respect for the dignity of others and the means and methods of ensuring that respect in all societies. E é isto que, de momento, estamos a fazer. Estamos a trabalhar para que a educação para os direitos humanos cada vez mais influa através da promoção da mensagem de tolerância. Termino dizendo que em 2017 houve a resolução do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas que sublinhou a importância da educação para os direitos humanos no contexto da Agenda 2030, nomeadamente no Objetivo 4, assegurar a educação inclusiva, e Meta 7, que diz que esta educação deverá incluir educação para os direitos humanos para uma promoção de cultura de paz e não violência e valorização da identidade cultural. Recentemente fez-se uma consulta a todos os Estados e instituições nacionais de direitos humanos, o Provedor de Justiça em Portugal e a Instituição Nacional de Direitos Humanos, e de facto desse documento resultou que a prioridade da educação para os próximos anos é para a construção de sociedades pacíficas e tolerantes. E é aqui que o Estado deve intervir, não só junto dos jovens, mas lá está a lifelong process, para que de facto se criem mentalidades cada vez mais tolerantes, que combatam influências que levam à exclusão do outro e que ajudem as pessoas a dotarem-se de um pensamento fortemente crítico, independente
e eticamente racional. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Quero, antes de mais, felicitar a organização pelo magnífico trabalho que realiza e, ao mesmo tempo, agradecer pela oportunidade que me é dada de participar neste enriquecedor evento. Vou partilhar convosco esta temática e vou fazê-la a modo de aproximação a uma realidade que é complexa, ao mesmo tempo profundamente desafiante. E devo reconhecer, para já, que não sou pedagogo, não tenho ferramentas para poder dedicar a este tema, pois com a autoridade própria de um sociólogo especialista nisto, de um pedagogo. Vou fazê-lo a partir da aproximação jurídica e também do olhar pessoal e das pessoas, pessoal, individual, meu, e das pessoas que eu conheço, familiares meus, que vivem a realidade a qual me vou referir. Educação para a Paz e Desenvolvimento Inclusivo, Equitativo e Sustentável em Angola. Para poder fazer esta aproximação, eu quero partir deste contexto histórico, político e social, e o ponto cronológico de partida pretende ser o ano 2002, que foi o final da guerra, com a morte de Jonas Savimbi, líder da UNITA, e a assinatura do memorando do Luena, pois com isso se instaurou a paz, pondo assim fim a um conflito quase ininterrupto, de 40 anos, e o que é conhecido até agora como o conflito armado mais longo da África pós-colonial, que durou 27 anos. Mas essa paz que foi instaurada em 2002 é uma paz militar. E necessita um processo de transição para a paz social. Isso, infelizmente, não é reconhecido, mas é assim. E para esta transição da paz militar à paz social, considero que a educação joga um papel fundamental e insubstituível. Por isso, o meu objetivo nesta intervenção, e a isso convido a todos e a todas, pois é identificar e examinar pois, os desafios que afetam a educação em Angola como direito e como instrumento de paz e desenvolvimento inclusivo. Faço uma pergunta muito simples, mas que pode exigir muito quando quisermos responder a mesma. Em que medida e grau a educação em Angola é beneficiária dos dividendos da paz e é potenciado o seu papel de instrumento essencial ao serviço da paz social e o desenvolvimento para todos? Deveria haver alguma diferença no tratamento da educação como direito entre o tempo de guerra e o tempo de paz. Existirá essa diferença na prática? Procuro fazer esta aproximação, pois analisando de maneira sintética, mas ao mesmo tempo fazendo uma leitura conjunta dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 4 e 16 e chegando a conclusões teóricas que eu não realizei um trabalho de campo e fazer alguma recomendação política de maneira ousada, entenda-se também generosa, e delimito, pois, esse direito às crianças, porque o tema, como digo, é muito vasto e complexo. Então, eu quero olhar sobretudo para as crianças, o direito que assiste às crianças, a educação, o acesso à educação em igualdade de oportunidades. Gostaria de olhar para
o que são os princípios, os lineamentos políticos, princípios jurídicos que deveriam reger e regem, tanto no plano da legislação interna como internacional e regional, o direito à educação. E indico o artigo 28 da Convenção sobre os Direitos da Criança, assim como o artigo 11º da Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança, que fazem esta afirmação: a criança tem direito à educação, é verdade, e de maneira correlativa o Estado tem a obrigação de tornar o ensino primário obrigatório e gratuito e encorajar, pois, a organização de diferentes sistemas de ensino secundário acessíveis a todas as crianças. A Constituição de Angola, de 2010, no seu artigo 21, 21º, estabelece que o Estado tem a obrigação, como tarefa fundamental, de promover políticas que assegurem o acesso universal ao ensino obrigatório e gratuito nos termos definidos por lei, incluídas as disposições legais que antes mencionei, e promover a igualdade de direitos e de oportunidades entre os angolanos sem qualquer forma de discriminação. Essa mesma Constituição estabelece a necessidade do Estado efetuar investimento estratégico massivo e permanente no capital humano por via da educação. E a necessidade também do Estado assegurar a paz nacional. A Constituição estabelece igualmente a proteção dos direitos da criança, nomeadamente a sua educação integral e harmoniosa, como tarefa absoluta, ou de absoluta prioridade do Estado. Quando terminou a guerra, 2 anos depois, portanto em 2004, o governo elaborou um documento interessante de desenvolvimento a longo prazo, portanto a chamada Estratégia de Desenvolvimento a Longo Prazo, Angola 2025, um país de futuro. A gente pergunta, futuro para quem? Deste plano de desenvolvimento de longo prazo surgiram planos de médio prazo. O primeiro realizou-se de 2013 a 2017 e o segundo começou agora, vai de 2018, cobre o período de 2018 a 2022. Também o Governo aprovou, ainda o ano passado, 2017, o Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação, Educa Angola, 2018-2030. Existe também no país a Lei de Bases do Sistema de Educação, portanto, aprovada em 2001, e que foi agora atualizada, adequando à Constituição de 2010. Com o apoio do Banco Mundial, o Governo leva a cabo este projeto de aprendizagem, chamado Aprendizagem para Todos, que visa fortalecer, pois, a qualidade do ensino através da formação de professores. Tudo isto revela que realmente na teoria, em termos de formulação política, a preocupação de fortalecer a educação, pois está lá, existe. E esta preocupação também é reforçada pela Agenda 2030, que aqui nos ocupa, nestes objetivos 4 e 16 que antes mencionamos, e também pela Agenda 2063 da União Africana, um instrumento muito interessante para potenciar o desenvolvimento, a paz, a prosperidade do continente africano. Pois
A partir daqui seria interessante pois, vermos o que realmente importa, qual é o grau de cumprimento, de implementação desses princípios, destes lineamentos políticos. A primeira coisa que interessa é olhar para o instrumento jurídico-político de alocação de fundos, de recursos econômicos para a materialização desse direito, que é o Orçamento Geral do Estado. Estamos acostumados em Angola que a defesa sempre tem muito mais, recebe muito mais da fatia do Orçamento Geral do Estado em comparação com a educação e a saúde. O que realmente escandaliza é ver que depois de muito tempo, já da assinatura do memorando da instauração da paz, ainda se registra esta realidade. O Orçamento Geral do Estado deste ano, 2018, dedica ao setor da educação apenas 5,4% dos seus gastos, e à saúde 3,6%, e a defesa quase, caminhando para 22%. É uma diferença pronunciada. A realidade da implementação, o segundo passo, o discurso político, a narrativa. Em fevereiro deste ano, no dia 1 de fevereiro, o Presidente da República inaugurou o ano letivo com um discurso interessante, e nesse discurso assinalava, pois, entre outras coisas, as conquistas ou as frustrações, as coisas que ficaram por realizar, desafios pendentes que resultam do cumprimento do Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017. E, entre outras coisas, pois assinalava isto, que o ritmo de construção de salas e de recrutamento de professores não acompanhou o aumento da procura de oferta educativa, tendo deixado milhares de crianças fora do sistema de ensino. Eu quero, agarrar este detalhe, que é muito interessante. O nosso Instituto Nacional de Estatísticas, que existe, felizmente, a semelhança de outras tantas instituições, é ineficaz. E é muito difícil encontrar respostas, quando a gente vai à procura delas, sobre algumas situações, neste caso em concreto. Mas as estimativas que se fazem apontam para um número superior a 2 milhões de crianças que neste ano letivo, 2018, em Angola, ficaram fora do sistema de ensino. E esta estimativa realmente pode ser muito maior se tivermos em conta que há muitas crianças no país que não acedem ao sistema escolar, tampouco existem legalmente, porque não estão registadas. Não estão registadas. Eu estive recentemente em Angola e num só dia conheci pelo menos 10 casos, crianças com 11, com 13, com 1 ano, que não estão registradas, não existem. E estas crianças têm imensas dificuldades para aceder ao sistema, pois, pelo menos formal de ensino. E o informal, pois, tampouco está bem catalogado. A realidade da implementação, vamos para o olhar e para a experiência das pessoas, né? Para lá do discurso oficial do Presidente. Isto é de hoje, é 2018. Estas crianças, vemos a professora lá ao fundo, né? Dizem que uma imagem fala mais que 1000 palavras. Esta é a realidade. Um primo meu, peço desculpas, peço licença, diz assim: uma criança sentada desta maneira, em vez de aprender a caligrafia numa idade decisiva, peço licença, aprende a cacografia. Esta é a realidade. Este menino sentado sobre esta lata, posso ser eu nos anos 80. Eu fui assim à escola, com uma lata de leite. A lata de leite era para guardar os livros, o lápis, a borracha esferográfica. E chegava à escola, abria, retirava
o material, usava, escrevemos sobre o joelho, depois guardava e voltava a casa, sobre uma lata de leite, que é difícil de conseguir, porque nem toda a gente tem capacidade para comprar uma lata de leite em pó, né? Portanto, esta é a realidade, né, de milhares e milhares de crianças angolanas e suas famílias. Esta fotografia também existe, retrata a realidade, mas, infelizmente, o meu primo tirou esta fotografia num contexto eleitoral. De campanha eleitoral. Coincidência. Mas digo que também existe. Conclusão. A situação da educação, do direito à educação em Angola pode ser desesperante, está a ser desesperante para muita gente. A educação não é justa, nem obrigatória, nem de qualidade, em muitos casos nem gratuita, e espelha, pois, as grandes misérias do país. E aqui podemos citar Naguib Mahfouz, quando diz que as desgraças da guerra não são menores que as misérias da paz. A educação está a ser vítima e reflexo da chamada maldição dos recursos. Angola é um país escandalosamente rico em recursos naturais, mas infelizmente milhares e milhares e milhões não estão a beneficiar disso. E este é o primeiro plano de benefício dos recursos, que deveria ser a educação. A educação em Angola, longe de ser um direito que se observe, que se materialize, infelizmente para muita gente, é o viveiro. A educação e a escola. Falemos da escola agora como espaço de materialização institucional do direito à educação. Portanto, está a ser o viveiro por antonomasia de uma sociedade futura profundamente injusta e desigual. É urgente, pois, recomendar aos decisores, aos políticos, algo de lucidez e audácia política, não é? Que conduzam a uma opção governativa efetiva e permanente pela educação como fonte de riqueza, que a aquisição da riqueza não seja só por via de pertença ao partido dominante e a certos esquemas, mas que seja por aí, seja via natural, a educação e o trabalho. E que seja também, pois, esta opção que redescubra a educação como alavanca de desenvolvimento inclusivo e sustentável. Isso seria, de facto, como diz alguém, o outro nome da paz. O desenvolvimento é o outro nome da paz. E para terminar, no dia que os filhos das elites de Angola forem a esta escola, a qual o Orçamento Geral do Estado dedica 5,4%, no dia que os filhos das elites, as próprias elites, forem ao hospital, ao qual o Orçamento Geral do Estado dedica 3%, a realidade vai mudar. O que acontece é que os filhos das elites, dos senhores do poder, não vão a esta escola. Vêm cá a Portugal, vão aos Estados Unidos, vão ao Brasil, vão onde? Vão estudar fora. E são eles que vão perpetuar os postos de seus pais, os poderosos. Não é? Porque quem sai desta escola dificilmente chegará aos postos de liderança na administração, no poder. Dificilmente. Portanto, estes serão governados perpetuamente por quem vem cá fora estudar. E no que toca à saúde, para quê? Para que melhorar o hospital desta gente? Se eu, quando ficar doente, tenho meu avião e vou fora, a Portugal, a qualquer outro lado, fora, vão me tratar. Até para tratar do meu cabelo, vou fora. Portanto, esta é a palavra. É necessária esta audácia política para tomar, pois, uma opção que seja transformadora da realidade da educação no país, mas seria bom que o patriotismo, pois, no meu país também chegasse a este ponto,
que o hospital fosse para todos, que a escola fosse para todos. Desta maneira, estas instituições, para o exercício dos direitos fundamentais e inalienáveis, seriam realmente transformáveis. Muito obrigado. Bem, e vamos continuar, passar para a última apresentação do Daniel Gomes sobre educação, igualdade e integração. Muito bom dia. É com muita honra que estou sentado nesta mesa a falar sobre um tema e uma questão global que infelizmente nunca deixa de ser pertinente e que infelizmente também só ocasionalmente e a espaços é que está na ordem do dia ou nas agendas políticas e institucionais. Portanto, eu vou falar sobre educação, essencialmente, e a sua relação com a igualdade e a integração no contexto, sobretudo, contexto de integração dos ciganos em Portugal, esta questão, em particular, problemáticas e propostas relativas à escolarização das crianças e jovens que pertencem a esse grupo. Um ponto prévio só de contextualização muito básica para quem não esteja tão enquadrado nesta temática. Os ciganos, que correspondem a um grupo muito heterogéneo em termos socioculturais, presume-se que sejam originários de um subcontinente indiano, da zona de Punjab, hoje em dia também se considera que poderá ser a zona onde é o Paquistão. Presume-se também que tenham chegado a Portugal durante a segunda metade do século XV, portanto, há mais de 500 anos atrás, fruto, portanto, após um longo período de migrações. A primeira referência oficial é de 1526, quando o rei determinou a proibição de entrada e a expulsão de ciganos do reino. Entretanto, ao longo dos anos da monarquia portuguesa, foram sendo aplicadas penas de prisão e açoites com baraço e pregão só pelo facto de ser cigano, pena de prisão até às galés e às colónias ultramarinas da altura, e a aplicação da pena de morte por 2 ocasiões pelo facto de ser, trajar, comportar como um cigano. Mais recente, já na fase republicana, previa o regulamento da GNR que deveria ser exercida uma severa vigilância sobre os ciganos, com a entrada em vigor da Constituição de 1976. Esta norma foi declarada inconstitucional, porém, 5 anos mais tarde dessa declaração de inconstitucionalidade, foi aprovado um novo regulamento da GNR que previa uma especial vigilância sobre os nómadas, portanto altera a palavra ciganos para nómadas, sabendo que, embora a grande maioria dos ciganos já não seja nómada, em Portugal, há no senso comum, no conhecimento geral da população portuguesa, essa ideia ainda não está tão compreendida, ainda se associa muito os ciganos aos nómadas, e até inclusivamente o professor Vital Moreira, na altura juiz conselheiro, considerou mesmo que esta nova redação estava, no fundo, a mascarar a intenção da norma, que era manter o regime de 1920. O Tribunal Constitucional, na altura, não considerou que estaria em causa uma violação do princípio da igualdade, porque o novo termo nómadas era objetivamente justificava-se aquela diferenciação. Quanto à dimensão populacional deste grupo no nosso país, não há dados precisos e oficiais, também é proibido pelos censos perguntar a alguém qual é a sua etnia, qual é a sua origem cultural e étnica. Portanto, as estimativas e os números que são conhecidos são muito divergentes. No estudo mais recente, o Estudo Nacional sobre as Comunidades Ciganas, de 2014, apontou-se para cerca de 40 mil cidadãos, portanto, cerca de 0,5% da população portuguesa, dispersos pelo território nacional, embora mais concentrados nos concelhos de Lisboa, Porto e Setúbal. Quanto à questão da educação, apesar das melhorias que têm sido verificadas nos últimos anos, e de facto no século XXI as melhorias têm sido várias, e de alguns casos isolados que contrariam a tendência mais comum e terminam a escolaridade obrigatória, inclusive chegam ao ensino superior, os dados disponíveis são uníssonos quanto ao facto de as crianças e jovens ciganos apresentarem altos níveis de analfabetismo e absentismo escolar, insucesso e abandono escolar precoce, sobretudo durante o segundo ciclo, ou antes, inclusivamente, de terminar o segundo ciclo. Esta realidade é ainda mais acentuada no caso das raparigas, das jovens. Abandonam a escola mais cedo, em muitos dos casos, não todos,
atualmente nem tanto a maioria, no final do primeiro ciclo e apresentam, consequentemente, níveis de escolaridade mais baixos. E do Estudo Nacional sobre as Comunidades Ciganas, um gráfico, as barras vermelhas referem-se ao sexo feminino, as azuis masculino, e portanto podemos ver que os níveis de ensino são maiores em relação aos homens do que às mulheres. Consequências desta realidade. Neste contexto em específico, o sistema educativo português tem sido uma instituição ineficaz. É-o noutros aspectos, neste também o é. E como tal, sendo ineficaz, não se tem revelado como um espaço de justiça, de promoção da igualdade de tratamento, que se subdivide na proteção contra a discriminação, e no caso em particular das raparigas que acabam por abandonar a escola mais cedo que em relação aos rapazes, e da igualdade material, de facto um acesso igual à escola. O direito à educação é, sem dúvida nenhuma, um direito de igualdade social. Por um lado, consagra um princípio de universalidade de acesso, portanto, proibição contra a discriminação, ao consagrar a Constituição que todos têm direito à educação e que o Estado deve promover a sua democratização, portanto, todos têm que aceder. No artigo 74, que particulariza o direito ao ensino ou à educação escolar, volta a reafirmar isso. Todos têm o direito de acesso à escola. E, para além de consagrar uma ideia de universalidade de acesso, consagra uma ideia de igualdade de oportunidades. Para além de aceder, todos têm que reunir as mesmas condições para ter sucesso na escola, independentemente do meio de onde provém. De outra forma, não teremos uma sociedade idealmente justa e igual. Por tudo isto, o direito à educação, para além de ser um direito de igualdade social, é, como costumo chamar, um direito social basilar, porque é fundamental em si, mas é fundamental para promover outros direitos fundamentais, como seja o acesso a um emprego e a uma habitação de qualidade. É, por tudo isto, fundamental para o futuro e integração socioprofissional de qualquer criança ou jovem, independentemente da sua origem. Quais são as consequências mais diretas que se podem apontar, tendo em conta este enquadramento? Dada a valorização social que se confere aos saberes adquiridos na escola, sobretudo os saberes mais técnicos, o abandono e insucesso escolar deste grupo de crianças e jovens faz com que permaneçam as desigualdades que já existam anteriormente, que o acesso a outros bens sociais, como o emprego, também não se verifique, a habitação de qualidade, portanto a situação não se altera, também com base neste fator associado a outros, não se concretiza aquele que é o objetivo e tarefa fundamental do Estado, criar uma situação de igualdade real e efetiva entre todos os portugueses, está no artigo 9d da Constituição, e que, consequentemente, condiciona as possibilidades de participação efetiva na sociedade. Uma pessoa sem educação, portanto, sem o cumprimento da escolaridade obrigatória e uma educação prolongada, vê as suas possibilidades de participação reduzidas, nem conhece, tampouco, em alguns casos, quais são as possibilidades de participação e também a sua integração socioprofissional é afetada. Este é apontado em muitos âmbitos, na academia e ao nível institucional, como um dos fatores que mais contribui para as dificuldades de integração social dos ciganos em Portugal. Por isso, é uma questão que eu acho absolutamente premente e que deveria já ter merecido muito mais atenção e determinação na ação de quem pode, de facto, mudar esta realidade. Porquê que a realidade que eu expliquei no início se verifica? Quais são os fatores que o motivam, ainda que eles possam não ser considerados por nós como justificativos? Portanto, só pelo facto de existirem estes fatores, não temos que admitir esta situação. Por outro lado, temos que os compreender para podermos reverter o estado de coisas. Portanto, é importante conhecermos o que é que está por trás de tudo isto. A questão do abandono e insucesso escolar surge referenciada por múltiplos atores e, portanto, muitas pessoas com diferentes perspectivas que foram entrevistadas no Estudo Nacional sobre as Comunidades Ciganas, com uma realidade que é explicada por questões culturais, e isto entendido de uma forma ampla. É por isso que conhecer e compreender a cultura, os processos de socialização, a história e as intenções das comunidades é fundamental para compreendermos o que está por detrás destas opções. Concretizando, salvo casos pontuais, a escola não é considerada como uma prioridade para as famílias, consequentemente, também não o é para os menores.
não foi entendida ainda como um espaço suficientemente significativo para o futuro destas pessoas. Portanto, há essencialmente um interesse, sobretudo, em aprender a ler, escrever, fazer contas, para conseguir ter a carta de condução e corresponder àquilo que são as obrigações profissionais expectáveis, aquilo que costuma ser a prática e o futuro que, de alguma forma, vai sendo traçado logo à partida. As perspectivas socioprofissionais, face a todo um estado de coisas antigo e que se perpetua, não passa geralmente por trajetórias escolares prolongadas, mas uma preparação para outro estilo de vida. Em termos também culturais, há um conflito entre o cumprimento da escolaridade obrigatória e a celebração de casamentos em idades relativamente precoces, inclusive face àquilo que é uma comparação com outros jovens e adultos da sociedade maioritária. Ao nível cultural, pressões comunitárias reais ou simbólicas, e simbólico uma pressão que não é direta, mas que se presume, sobretudo em relação às raparigas, para abandonar a escola. São pressões que têm origem em práticas ou interpretações culturais, e falo de interpretações culturais porque isto não é estanque. Há uma série de exemplos que não se traduzem no abandono. Inclusivamente, as pessoas ciganas que estão no ensino superior são mais mulheres do que homens. Portanto, como isto não é estanque, afirmo que se trata de uma interpretação daquilo que é cultura, que diverge, embora mais predominante, a interpretação mais predominante seja, ou conduza ao abandono. As razões são múltiplas. A ideia de que a escolaridade prolongada pode levar a enamorar um não cigano e a não celebrar um casamento chamado exogâmico, uma pessoa do mesmo grupo. A deslocação fragiliza a rapariga, porque pode ficar com que fique falada e, portanto, já não seja possível celebrar um bom casamento com uma família respeitosa e que, portanto, prejudique a fama da jovem. O receio de uma eventual perda de virgindade é a maior desonra familiar neste âmbito cultural. Portanto, todos estes receios acabam por influenciar aquela que é a opção, em muitos dos casos, não todos, sublinho. Mas o conceito de educação no grupo cigano remete para um processo familiar, inclusive mais acentuado do que noutros casos. É um processo de transmissão de normas e valores diferentes daquelas que são por quais se rege a maioria da sociedade, fundamental à preservação da identidade cultural que tem mantido por tempos milenares e seguramente seculares. Educação que não é explícita, que se baseia em ações e exemplos, e um processo de interação familiar permanente. Portanto, é algo mais informal do que formal, constante, regular. Na escola, acaba por existir um desfazamento entre os ambientes e pedagogias, por um lado, da escola, e que corresponde àquilo que é a cultura da sociedade maioritária, e, por outro lado, aquilo que é o ambiente familiar e corresponde, naturalmente, a uma cultura minoritária. Uma cultura ágrafa, de transmissão oral, pensamento concreto, que privilegia o desempenho de atividades e ações que reproduzem uma determinada visão sociocultural, isto, portanto, a cultura minoritária familiar. Por outro lado, a cultura letrada, da transmissão escrita, o pensamento abstrato, conhecimentos técnicos, eruditos, que corresponde àquilo que é transmitido na escola e à cultura maioritária. Os papéis que a criança é chamada a desempenhar na escola diferem substancialmente daquilo que ela é chamada a desempenhar no seu dia-a-dia, e também pelo facto de não existir uma frequência pré-escolar e uma socialização primária quanto a este tipo de conhecimentos significativa, faz com que o choque seja maior do que em relação às outras crianças. Não só neste caso, mas também noutros, a escola surge como uma das áreas em que os confrontos entre as culturas e os valores minoritários e maioritários são mais evidentes. É um dos espaços em que se nota mais face a a escola continua a ser ainda um espaço que reflete a cultura maioritária, que se dirige a um aluno médio e que não se adapta tanto às crianças que divergem dessa norma, desse aluno tipo. Não há ainda uma ligação suficiente entre aquilo que é o mundo escolar e o mundo do jovem. Isto também influencia aquela que é a sua aprendizagem e a sua relação com a escola. Consequentemente, a escola é ainda encarada por muitas destas pessoas como uma instituição da sociedade dominante, da qual não fazem parte.
estão lá porque estão obrigados nos termos da lei, mas que não lhes pertence, que não fala sobre a sua história, a sua cultura, que não se dirige àquilo que são os seus interesses. Um fator muito relevante numa comunidade que é tendencialmente fechada e que se estrutura em torno de relações familiares próximas é o facto de existirem poucas referências comunitárias e familiares de sucesso e interesse escolar. Isto faz com que, apesar dos avanços, e têm sido significativos, as várias gerações se repitam e se perpetua este ciclo que não é nada positivo. Salvo casos pontuais, as crianças não são estimuladas para os saberes escolares, não são incentivadas e os próprios pais e outros familiares, os avós bem menos, não possuem as competências necessárias para lhes dar o apoio que poderiam precisar. Incentivo, apoio, faz com que toda esta realidade se perpetue. No fundo, denota-se falta de valorização, de motivação, expectativas e de capacidade para poder, quando essa seja a vontade, dar a volta a esta situação. Outros condicionamentos que também influenciam certamente, quando sejam as situações de pobreza, e que influencia não só este grupo como outros jovens, de outros grupos socioculturais, a habitação precária, quem vive numa barraca sem condições de higiene e saneamento certamente não terá as mesmas condições de sucesso escolar que outras crianças, a ausência de emprego dos pais também não é um incentivo, as condições de saúde deficitárias também não permitem o mesmo tipo de condições de sucesso escolar e, naturalmente, o convívio com situações de marginalidade não é também uma realidade que colabore com este objetivo de criar condições de sucesso escolar. O que fazer? Como responder? Porque ficarmos quietos, sermos inertes, não é a solução. Encontrar medidas, propor ideias que conciliem a vivência escolar com aquela que é a vivência cultural. Ou seja, respeitar e reconhecer as diferenças e a entidade dos menores, sabendo que esse reconhecimento e esse respeito devem ser conciliados com o acesso efetivo a um direito fundamental, à educação escolar, com garantia, ao mesmo tempo, de condições de sucesso, para que não só se aceda, mas como também se permita ter sucesso, para que o acesso à escola se repercuta no acesso a outros bens fundamentais. No fundo, contribuir para uma participação e integração social mais efetiva é o objetivo final, digamos assim, que nunca será perfeitamente realizado, e também a realização da igualdade real e de oportunidades entre todos. Como disse no início, tarefa fundamental do Estado. Desde 1986, portanto há mais de 30 anos, que o Estado português aprovou a Lei de Bases do Sistema Educativo. Desde essa altura que o artigo 3 prevê que o sistema educativo se deve organizar de forma a assegurar o direito à diferença, valorizar diferentes saberes e culturas. Ainda não é uma realidade. O artigo 7º, que é um objetivo do ensino básico, equilibrar e interrelacionar adequadamente o saber e saber fazer, teoria e prática, cultura escolar e cultura do cotidiano. Há 30 anos que isto ainda não se traduziu para a prática. A lei ainda continua de alguma forma letra morta. O que fazer, em concreto? Promover, por um lado, nada é suficiente, nada é fácil, tudo exige esforço e, sobretudo, trabalho em rede e continuado. Promover práticas de educação intercultural, formação de professores para a interculturalidade, currículo inclusivo, estar no currículo ou poder adaptar o currículo àquilo que são os interesses e as matérias, as ideias que possam motivar os alunos, que os possam fazer estar mais interessados naquilo que a escola transmite. Criar pontes entre a escola e a família, talvez um dos mais exigentes desafios. E qual é o objetivo final? Tornar o projeto educativo num projeto comum. É o objetivo que se pretende realizar em relação a todas as famílias e, neste caso, é premente. Promover um contacto próximo, não só para fazer queixas, não só para dizer que o aluno teve uma falta disciplinar, mas também para criar relação, para criar um ambiente de confiança, convidar para as festas da escola, convidar a participar nas festas da escola através da música, da dança e de outras atividades mais práticas. E fundamental para criar pontes, incluir membros das comunidades nas escolas, como sejam os mediadores socioculturais, que muito têm contribuído para os avanços nesta questão. Por um lado, resolvem conflitos
e esta não deve ser apenas a sua função, não são bombeiros. Definir estratégias educativas que resolvam os problemas de abandono e insucesso, construir pontos com as famílias, tem que ser este o elo. As famílias confiam nesta pessoa, esta pessoa tem vontade e predisposição para se relacionar também com a escola, é este o elo de ligação. A pessoa que pode formar e colaborar com os professores para definirem estratégias de interculturalidade e de desenvolvimento de um currículo inclusivo. No fundo, é envolver e incentivar, criar condições para que exista uma participação direta destas pessoas no processo de integração e, em particular, na promoção da escolaridade. A questão da igualdade de género. Há algumas propostas que são comuns, nomeadamente a criação de turmas e escolas só para meninas ciganas. Não acho que seja bom, nem concordo a 100%. Qual é o pressuposto desta medida? É a única forma, neste entendimento, de se assegurar o acesso à educação escolar, pese embora não se promova a coeducação, a interculturalidade e não seja uma prática inclusiva. Ainda assim, defende-se porque seria o único mecanismo para que um direito fundamental fosse plenamente acedido. A presença de mediadores ou outros membros na comunidade escolar para descansar os pais relativamente aos seus receios e, portanto, criar uma cultura de maior frequência escolar que se vá acentuando. O ensino doméstico, que já é uma realidade em algumas zonas do país, mas que infelizmente, por exemplo, no interior não é possível, e o ensino doméstico tem contribuído para os avanços. Uma jovem que seja educada nos conhecimentos escolares, desta forma, poderá um dia incentivar a educação dos seus filhos no meio regular, no meio comum. Portanto, é um primeiro passo. Se for uma situação transitória, é mais aceitável, ainda que, naturalmente, a coeducação seja o objetivo principal. Aqui uma referência de projetos que foram desenvolvidos neste sentido e, portanto, que contribuíram para um pequeno avanço nesta matéria. Não é a situação ideal, mas naquele contexto foi possível. O que é que não pode existir? E a situação esteve na ordem do dia há uma semana atrás. Inércia judicial. Os tribunais não podem aceitar, os tribunais e qualquer outra entidade estadual não pode aceitar que esta situação seja comum, por um lado, e seja aceitável por outro. Ainda que a lei não preveja medidas proporcionais ou adequadas para aquela realidade, é preciso pensar fora da caixa, é preciso criar condições para que, de facto, estas jovens não tenham que abandonar a escola e possam continuar a estudar. É preciso criar grupos alargados que contribuam para isto. Em caso de possível abandono e sucessivo insucesso escolar, as ofertas educativas têm que ser ponderadas mediante cada caso concreto, entre parceiros locais, famílias, mediadores. Tem que se chamar quem compreende, de facto, os porquês, quem compreende o contexto, para que consiga contribuir para os avanços. Em todo o caso, havendo diferenciação, nunca poderá haver menorização. Propostas ou ofertas educativas diversificadas não podem conduzir no futuro a um ensino com menor qualidade. É possível, e é isto que eu quero afirmar aqui com toda a certeza, é possível conciliar o direito à educação escolar e o direito à identidade cultural destas crianças e jovens. É possível e há casos de muito sucesso que o comprovam. E o importante é tomar atitudes, agir para que isto seja uma realidade bem mais significativa do que é atualmente. O Estado é obrigado, nos termos legais, à proteção e à tomada de medidas que previnam o abandono e insucesso escolar. Não o tem feito. Na semana passada tivemos conhecimento de um tribunal que compactuou com esta situação. Só para terminar, e peço desculpa pela delonga, o princípio do superinteresse das crianças, dos menores, não impede, antes incentiva, posso até dizer de forma algo mais radical, que obriga a que, para melhor desenvolvimento da personalidade da criança, a promoção da sua escolaridade seja enquadrada no seu contexto cultural e familiar, que no fundo é o sítio de onde ela vem, é aquilo que ela conheceu desde que nasceu, é o seu fundo, são as suas bases, são as suas raízes. Não se deve condicionar nunca o acesso à escolaridade e à igualdade de tratamento. Tudo isto deve ser alcançado tendo por base aquilo que é o ser daquela criança e jovem para melhor desenvolvimento da sua personalidade. Muito obrigado e mais uma vez peço desculpa. Muito bem, 3 comunicações muito interessantes e que são também polémicas, porque levantam questões muito interessantes, mas claro, como seria de esperar,
tentar abordar as questões da educação, da igualdade, nunca é terreno pacífico, simples e é complexo. E eu não poderia, sendo sociologia e trabalhando muito nas questões da igualdade e da educação, eu claro que vou abrir o debate, mas vou aproveitar para levantar logo alguns pontos que foram particularmente polémicos e interessantes do meu ponto de vista. Desde logo, as questões, por exemplo, da tolerância, ligadas a uma ideia de instinto natural, não é? E podemos nos questionar se não terão mais raiz em questões históricas, designadamente processos geopolíticos, designadamente como o colonialismo, a escravatura, muito mais do que a questão dos instintos, possíveis instintos do ser humano para a separação. Ou a ideia de ignorância. Será que tudo o que ignoramos, desvalorizamos? Será que isso acontece sempre? Talvez não, diria eu. A questão dos limites. Quem define os limites? E essa é a questão. É uma relação de poder. Não é? Por isso é que é difícil atendermos estas questões. E depois, e estou numa casa do direito, eu não sou especialista em direito de nenhuma forma, espero que tenha aqui muita gente especialista nessa área, e falámos muito sobre democracia, liberdade e igualdade. E houve aqui um pezinho que esteve sempre fora desta discussão, que foi a fraternidade. E eu pergunto-me até que ponto é que conceitos como tolerância, integração, não entram em contradição com esta outra ideia de fraternidade, não é? Será que reconhecemos e toleramos quando, por exemplo, o nosso currículo escolar não reconhece outras línguas para além do português, ou do inglês, ou francês? Quando nós sabemos, por exemplo, que na área metropolitana de Lisboa a segunda língua mais falada, a seguir ao português, são os crioulos, não é? Grandemente crioulo de Cabo Verde, mas também da Guiné, e não têm qualquer espaço no nosso currículo formal, não é? E de que forma é que isso pode, não é? A escola também deveria servir para o desenvolvimento daquilo que são os contextos de origem, o património cultural destas crianças, não é? E destes grupos, não é? Não só como uma forma de facilitar que possam chegar àquilo que é a cultura dominante, não é? Não como uma forma de abrir caminho para o que realmente interessa, mas em si mesmo, não é? E o Alfredo também aqui algumas questões, gostei muito da sua ideia da paz militar, não é? A paz social, será que é possível paz sem haver igualdade, não é? Será que o conflito não faz parte mesmo das nossas sociedades? Claro, por vezes assumindo o conflito armado, mas estamos sempre a falar de relações de poder, de conflitos. Umas vezes eles estalam de forma militar, outras vezes estão na nossa vida cotidiana, estão no funcionamento das instituições, mas o conflito está sempre presente. E, portanto, falar em paz, até que ponto é que podemos almejar isso? Não é? Será que existe isso, paz? Não é? Falou de várias coisas em que a escola tem que se transformar e falou, por exemplo, da representatividade, que é algo que é muito raro quando estamos a falar sobre igualdade, quer das comunidades ciganas, quer da afrodescendentes na escola. Muitas vezes fala sobre a necessidade de redistribuir o acesso, não é? Portanto, terem o acesso igual, resultados iguais no final, mas é menos frequente falar-se de reconhecimento da cultura e identidade e também de representatividade, não só como mediadores, mas nos lugares de decisão. Não é? Não só nas festas, mas no currículo, na sala de aula, não é? Na direção da escola, do agrupamento de escolas. Porque senão corremos o risco, não é, de as acantonar num espaço exótico e folclórico, que muitas vezes é o que tem dificultado a nossa ação nesses domínios. E para fechar, falámos sobre as turmas, e este é um grande desafio. As turmas especificamente, não é? A que custo queremos o acesso, a promoção do acesso ou da igualdade, uma igualdade que podemos questionar, à educação, não é? Será que podemos ser iguais e separados? Isto já foi tentado em várias partes do mundo, normalmente não corre bem, não é? Sabemos disso. Estou a tentar ser também polémica para gerar aqui alguma discussão. E por fim, para alguém que está mais ligado à educação, a educação foi surgindo muitas vezes ao longo deste debate
como meio, ferramenta, mecanismo, via de consolidação do Estado-nação. E, claro, as pessoas que estão mais ligadas à educação teriam, nós aqui estamos muito preocupados com a igualdade, não é? E tem que ver com a separação disciplinar, as coisas em que nos vamos especializando e instituindo uma certa forma de abordar os temas, mas algumas correntes educativas têm muita dificuldade em lidar com esta relação estreita entre educação e consolidação do Estado-nação. Porque, claro, vai completamente contra um dos princípios que me falou, que é o desenvolvimento pessoal, individual de cada um, mas também de algumas culturas. E pensando desde logo que os ciganos que estão em Portugal há 500 anos, e temos sempre que referir desta maneira, são portugueses. São portugueses. Não é? E é muito interessante. E, portanto, abro desde já o debate, por favor, coloquem questões e eu vou anotando. Se surgirem muitas, juntamos uma primeira ronda e damos a oportunidade aos nossos oradores de responder. Olá, bom dia. Bom, me chamo Cláudio e atuo na Amazônia há algum tempo, também nessa parte de educação. As fotos que o doutor mostrou ali não são muito diferentes das realidades brasileiras. Você tem escolas iguais àquela, no Maranhão, por exemplo, né? Gente paupérrima, sem nenhuma infraestrutura para poder evoluir, né? Por outro lado, o Maranhão faz parte da maior reserva biológica do planeta, a Amazônia, né? Um lugar extremamente rico. Mas esse dinheiro não chega à educação, né? Porque esses mecanismos que o senhor falou se repetem lá também, né? Esses preconceitos contra os ciganos, num outro universo, também ocorre. O índio também tem preconceito. Eu não gosto dessa palavra índio, né? Porque lá não é a Índia. A Índia fica em outro lugar. Eu gosto de gente da terra, né? E desculpem, nós não fomos descobertos, estávamos lá há mais de 1.500 anos e eram 5 milhões de pessoas no Brasil. Não eram índios, já moravam lá. Eram gente da terra, não foram descobertos, estavam lá cuidando da natureza, estavam lá causando impacto mínimo no meio ambiente, né? E chega toda essa parafernália estrangeira lá e deu o que deu, né? Mas eu pergunto para os senhores, como a gente vai sair daqui com a ideia de mudar tudo isso? Eu voto para que a gente saia daqui com a ideia de colocar a disciplina de prevenção nas escolas. O sistema educacional que a gente vive no Brasil precisa ser revisto. Na África também, aqui em Portugal também. Eu acredito que uma disciplina de prevenção, ela vai evitar um monte de coisas que vem aí pela frente. E, ao meu ver, não são coisas boas, né? Todo esse panorama que está se fazendo aí está jogando a gente aí para o sem fundo. Me desculpe o pessimismo, mas é isso que eu vejo. E mais especificamente nessa realidade da Amazônia, que vivo há 23 anos como educador informal que sou, um ativista do meio ambiente. A doutora aqui ao meu lado educa as pessoas lá há mais de 60 anos, né? Primeiro como professora durante 20 anos e depois como médica cirurgiã plástica durante 40 anos. E a gente vê que é fundamental que a gente mude essa ideia de que não se deve fazer prevenção, que não se possa ter um sistema educacional diretamente uma disciplina de prevenção, porque aí vai se abordar essas questões, né, tão sérias que vocês levantaram aí, e principalmente essa dominação que o poder econômico faz com essas pessoas pobres. Veja, a Amazônia é um espaço extremamente rico, com água doce suficiente para alimentar todo o planeta Terra por 250 anos. Isso é riqueza. O mundo vai precisar de água doce. Mas esse recurso que deveria estar sendo investido para a educação não chega até lá. Como não chega na África, um país extremamente rico em riquezas naturais, né? Então a pergunta aos senhores é essa: como é que a gente vai sair daqui para botar a educação, disciplina, prevenção nas escolas, algo prático, algo que se possa fazer já a partir de amanhã? Nós estamos fazendo isso já há algumas décadas e temos tido alguns resultados interessantes. E a pergunta a todos vocês. Obrigada, Cláudio.
Muito bem. Primeiro você, depois aqui. Por favor, identifiquem-se para depois ser mais fácil. Muito bom dia. Bom Meu dia. nome é Gil Espada, de Moçambique. Eu quero colocar questões a todos os painelistas, começando pelo meu amigo Alfredo Soares. A primeira questão que eu coloco é se esta educação para a paz, realmente não acontece. No sentido, por exemplo, de eu querer saber se as crianças são educadas, são ensinadas a terem um conhecimento profundo sobre aquilo que foi a guerra, a longa guerra que ele teve. Esta é a primeira questão que eu coloco. Se há este cuidado. Da mesma forma que nós temos nos nossos currículos toda a história do colonialismo, até com os mínimos detalhes. Eu gostaria de saber se isto acontece na relação à guerra civil aqui no Brasil. Segundo, se do seu ponto de vista há espaço para que se eduque as pessoas em relação à justiça de transição. A guerra trouxe sequelas. Houve muitos problemas e eu não vou, nem quero entrar para aqueles detalhes que nós dois conhecemos, no meu caso, Moçambique e de Angola, mas eu gostaria de saber se acha que convém, que não convém, se é um dever que o país tem de mostrar às pessoas que dos problemas que houve ocorrem direitos que devem ser, portanto, garantidos às pessoas e que há questões que devem ser corrigidas. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso. Queria também colocar uma questão à Ana Rita Gil, por causa da questão da tolerância. A primeira vez que eu fui a Angola foi em 2013. Eu fui lá para formar magistrados. E parei com uma situação caricata, que era o fato de, apesar de eu estar com candidatos à magistratura, notar que havia uma certa apatia na reação que eles tinham em relação a algumas questões que eu ia levantar. E, na verdade, uma falta de crença até no sistema de justiça. Não deixa de ser muito verdade. E depois de conversar com eles, eu percebi que o processo todo da guerra civil, porque passaram, criou um sentimento de conformismo e, na verdade, de descrença em relação à efetivação de alguns direitos. E isto leva-nos a pensar, eventualmente, numa sociedade que começa a tolerar o intolerante. Um dos exemplos que eu estou aqui a referir é o que o Soares acaba de referir em relação ao orçamento que é alocado a nível governamental. Temos um setor da educação que tem menos de 10% que o Exército tem. E, como podem ver, são fatos. Agora, a questão que eu coloco é, do ponto de vista positivo, que esforço é que se deve fazer para garantir que haja uma mudança de mentalidade, que as pessoas acreditem que existem direitos que também devem ser efetivados e que, na verdade, o intolerante não deve ser tolerado. Obrigada. E, portanto, vamos para a terceira questão e fechamos e tentamos responder. Algumas questões foram direcionadas, outras são para a mesa toda. Por favor. A minha eu não vou direcionar, mas Podia-me só dizer o seu nome? Pergunta é, sim, Delano Câmara. Ok. Eu vou
professor da Universidade Federal do Piauí, no Brasil, e também conselheiro do Tribunal de Contas. E aí eu abro aqui com o que o Alfredo colocou, né? Desenvolvimento para quem? E aí eu tenho 25 anos de pesquisa na universidade, estou há 25 anos na Universidade Federal, já exerci a magistratura há muitos anos atrás, lá no Acre, lá no extremo, conheço aquela região, morei 10 anos no Amazonas, na infância, e eu não vejo desenvolvimento para quem? Desenvolvimento só existe se ele for para todos. Senão isso não é desenvolvimento, isso é somente crescimento para alguns. Crescimento, e esse sim, interessa aos muito ricos. E o interessante é o porquê não educar e se gastar com guerra. Porque trata-se de mecanismo de dominação. E aí, novamente, a gente coloca o porquê os locais com maiores riquezas naturais, você vê, o Piauí é vizinho lá do Maranhão, já dei algumas palestras pelo interior do Maranhão, e a gente faz muitos seminários de controladores sociais tentando conscientizar o povo. Quando eu comecei, a gente tinha grupos de 100, 200, o último que a gente fez bateu mais de 1000. E aí eu acho que realmente é pelo processo de educação. Mas por que não educar? Por que não se gasta com a educação? Porque quando você não educa, é mais fácil você controlar o povo. Só que estas pessoas muito ricas, elas não estão percebendo o horizonte temporal do planeta. E o porquê de tamanha riquezas, ou seja, será que, e aí isso vai para aquele que eu acho que é o nós devemos educar o pobre para não ser dominado, mas questionar aquele que tem riqueza para 1000 gerações, e eu não estou falando daquele que é o rico lá de Angola, porque muito rico não está no Brasil ou em Angola, ele está nos Estados Unidos, ele está em Londres, ele está onde há as verdadeiras concentrações de riqueza. E este muito rico, ele não está vendo que o nosso planeta, se ele não mudar de postura, e aí infelizmente eu vejo um fim para o nosso planeta muito desastroso, porque no momento em que essas pessoas não educadas começarem os seus processos de revoltas, as ilhas de prosperidade, as Elísios, desaparecerão. E aí eu entro no seguinte, que é o controle do cigano, o controle do nômade. O controle nada mais é do que um mecanismo de tentar manter, quem assistiu aquele filme Elísios, lembra que nós, se alguém lembra do filme, ele pegou na terra, não dava mais para construir, ter a sua ilha de prosperidade dos ricos, eles pegaram e colocaram no espaço, para não ser atingido. Assim, a Europa, ela é a Elísios e foi a Elísios de todos esses países subdesenvolvidos que carregavam recursos naturais, que alimentavam, e aí eu sinto dizer, e aí reafirmo que a doutora Cristina e o que o colega disse lá no Brasil, já tinha um conjunto de habitantes e o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido e tomado. E imaginem vocês se uma civilização estrangeira descobrisse o planeta Terra. Nós todos seríamos aqueles indígenas que lá estavam. E assim o fizeram com a África e assim o fizeram com vários outros. E aí eu acho que a humanidade, ela chegou ao ponto em que ela não está mais na fase da descoberta do outro, ela tem que começar a perceber que ela pode ser descoberta por outro. E aí vem a fraternidade, ou a humanidade.
começa a entender e é necessário colocar na cabeça deste muito rico que os bisnetos dele não terá nenhum futuro se o planeta virar uma grande anarquia em que as pessoas se tornem absolutamente intolerantes e não consigam mais tolerar qualquer pensamento diferente daquele. E aí você vai ter crises por cima de crises, e isso não está longe de acontecer, porque no momento em que as pessoas do continente, da Elísios, começam a ficar muito mal, elas começam a atender a essas culturas. Então, aqui eu fiz aqui uma observação, e aí já me pergunta para... Vou-lhe pedir que termine para termos a oportunidade de responderem e se sobrar um tempinho, ainda haver outras pessoas que possam colocar questões. Desenvolvimento para quem? Será que é para quem? Os ciganos não são uma mera forma de evitar que hoje as pessoas dos países, não só os ciganos, mas as pessoas dos países pobres, venham para a Europa, para Elísios, e... Eu vou-lhe pedir que termine. Sim, essa para os ciganos, os nômades, hoje a extensão da palavra nômades, na verdade, não queira atingir somente os ciganos, mas sim, na verdade, queira atingir todos aqueles que querem vir para Elísios. Portanto, eu diria que é muito mais que os ciganos. Estou perguntando se seria somente restrito aos ciganos. E a história do vencedor não é a verdadeira história? E por último, será que o nosso mundo conseguirá implantar a dita fraternidade? Muito bem. Vou pedir que respondam. Já estamos a poucos minutos de ir para o coffee break, já lá devíamos estar. Portanto, quem tem questões para colocar, por favor, eu não vou abrir mais tempo. Aquilo que vou convidar é que no coffee break tem os oradores, eu também lá estarei, portanto podemos continuar a nossa conversa, mas não vamos atrasar o programa de trabalhos, está bem? Portanto, por favor, respondam pela ordem que considerarem a melhor. Então, muito rapidamente, porque se calhar todos queremos ir tomar café, começando então pelas origens da intolerância. Eu não estou a dizer que acho que ela venha do instinto natural. Isto é o velho debate de Hobbes contra Rousseau, se o homem é bom ou mau nos seus instintos. Estava apenas a citar autores, mas aquilo que eu considero é de facto que ela vem de uma pluralidade de fatores, do qual está, sem dúvida, por vezes, a ignorância, o medo, o apego a dogmas. Portanto, é uma multiplicidade de fatores. E também, obviamente, um processo de construção cultural dos dominantes sobre os dominados, mas ainda antes disso, quando tínhamos, se calhar, na altura, pequenas tribos tendencialmente equitativas, e não se poderia falar de dominantes e dominados, seria a estranheza, talvez, que daí tenha resultado. Mas sim, é uma construção, e cada vez mais tem sido uma construção que daí vem. E quando eu digo dominantes, estou a falar às vezes também, não só de povos conquistadores, que aqui falámos, mas sim das maiorias que querem impor por exemplo, a sua ideia de família aos outros. Portanto, aqui também temos um dominante e o outro que é o dominado. Limites, pois, essa é a questão. Eu não tenho uma resposta à questão dos limites da tolerância, das coisas que mais hoje é delicada e debatida, e eu não posso agora num minuto esgotar o problema. Julgo que a formulação de Karl Popper é bastante interessante, que é, os limites têm que se encontrar dentro do próprio conceito de tolerância. Portanto, aquilo que não corresponde ao conceito de tolerância e que advoga ao fim da tolerância, estará aí o limite. Se quisermos concretizar, e agora de forma jurídica, para mim é mais fácil, é o meu terreno, será sem dúvida encontrados os limites nos valores fundamentais da nossa sociedade, do nosso Estado de Direito, que está firmemente alicerçado na questão do pluralismo, na questão da igualdade também como igualdade positiva, não é só a igualdade negativa de proibição de discriminação que nós temos, mas de igualdade positiva. Portanto, eu terei que me referir ao nosso referente constitucional para o fazer. Igualdade, dignidade e fraternidade. Eu não acho que haja uma contradição, muito pelo contrário. Acho que a fraternidade se complementa e não podemos esquecer também que no seio dos valores jurídicos
bíblico-constitucionais, a fraternidade, embora não esteja expressamente como tal, mas é um valor da nossa Constituição. E é um valor porque está na igualdade entendida de forma positiva e não apenas como proibição de discriminação. Portanto, o nosso Estado tem a tarefa ativa de promover uma igualdade efetiva, de correção de desigualdades e, com isto, alcançar a fraternidade. Portanto, não acho de todo que haja aqui uma contradição, mas isto é a minha perspectiva jurídica, que se calhar pode ser um bocadinho diferente da perspectiva sociológica. Quanto ao conformismo dos juízes, pois também custa ouvir essa sua experiência. De facto, esta questão leva-nos para questões em que será que começamos a tolerar o intolerável? Foi o que disse. Eu acho que não temos que tolerar o intolerável. Quando nós referimos a tolerância e os limites, aqueles limites que eu disse à tolerância, estou-me a referir no seio das liberdades, digamos que os direitos de primeira geração, as liberdades mais básicas das pessoas. Aí temos um amplo espaço para tolerância. Quando referimos a direitos e desigualdades sociais, eu penso que aí já não é a tolerância neste sentido que eu falava, de respeitar o outro na sua expressão de identidade pessoal, etc. Aqui estamos num domínio diferente. Estamos no domínio da igualdade social. E aí os limites da tolerância não são os mesmos, é um outro tipo de discurso, não é? E aqui não é tolerar o intolerante, é tolerar o intolerável. São dois conceitos diferentes, se é que eu me faço entender. Não estamos no domínio, portanto, dos direitos, liberdades e garantias, em que temos um espaço grande para tolerar diferentes manifestações do que cada um é, mas sim no âmbito dos direitos económicos, sociais e culturais, em que, de facto, o discurso não é o mesmo. E acho que aqui não pode haver lugar para conformismos. Aliás, a tolerância numa de promoção dos nossos direitos que estão na nossa Constituição implica o lutar por esta igualdade social e não conformarmos com estas desigualdades. Portanto, acho que sim, que não deve haver tolerância face à desigualdade social. Passo ao Alfredo. Pois, temos a obrigação de ser breves. Exatamente. Eu começo pelo apontamento que a nossa moderadora fez, essa diferença entre paz militar e paz social. Para mim, realmente é muito importante fazer esta transição. De outra maneira, estaremos simplesmente a dar lugar a que uma das heranças mais importantes da guerra, que é o medo, continue a sequestrar as pessoas também no âmbito da educação. A paz social não é, ou seja, ao contrário da guerra militar, não pode ser simplesmente o calar das armas. Portanto, há todo um processo. E aqui entrelaço com a pergunta, uma das perguntas que fez o meu querido Gildo. Eu penso que é necessário fazer um estudo, uma reflexão sobre esta realidade no país, partindo do princípio, do pressuposto de que sem educação realizada de maneira efetiva, pois não haverá dito desenvolvimento sustentável e uma educação que se pretende que seja realmente inclusiva e, como eu enuncio no tema, equitativa. E desconheço, de momento, o que é que realmente foi feito neste sentido, mas tenho receio que, infelizmente, ainda não houve esta preocupação e, se houve, pois não foi ainda materializada, no sentido de a educação para a paz acontecer. Ainda não. Eu venho de uma educação primária e secundária própria de um contexto de guerra fria no Ocidente e quente em Angola, como em outros países, porque aí sim, na nossa África, a guerra foi quente, nunca foi fria. E já agora um parênteses,
seria bom que fizéssemos um esforço por referir-nos à África como continente, distinguindo-a dos países, porque infelizmente está estabelecida, está instaurada no nosso imaginário coletivo aqui do Ocidente, se eu quiser incluir também a América, pensamos na África como uma aldeia. Alguém me encontra numa conferência e diz assim: olha, eu vi o teu primo. Quem é o meu primo? Ah, o Mohamed. Mohamed? Sim, sim. Ele é da África. Ah, sim, é da África. Mas de que parte da África? Ah, do Beni. Beni? Ah, sim, é meu primo, sim. É da aldeia vizinha minha. Sim, mas Beni está muito longe de Angola. Portanto, são parênteses, não é, que distingamos. E a expressão também África subsaariana, que está muito estabelecida na nossa linguagem acadêmica e política, tem uma carga ideológica, que a geografia ideológica do racismo está estabelecida. Portanto, é um desafio para que também possamos ir mudando os conceitos. África subsaariana. Tentemos aplicar este critério a outras regiões do mundo. Europa que? Sob não sei quantos. Não pode ser. Então, só um parêntese. Aqui, voltando ao que realmente interessa, a justiça transicional, que tanto se fala, muito vinculada à verdade e paz, não é? No olhar que é preciso ter retrospectivo aos conflitos, no caso dos nossos países, infelizmente não tem lugar. Não tem lugar. E seria interessante que houvesse realmente uma mudança também nos conteúdos, na oferta acadêmica que é feita. Saímos de um contexto em que um estudante em Angola era obrigado a memorizar os rios, as montanhas e tudo o resto de Portugal, sendo Angola talvez 17 vezes maior que Portugal, mas quem estivesse a estudar em Angola não podia estudar as montanhas e os rios de Angola, tinha que estudar os de Portugal, o Tejo, o Douro e tudo. Isto é que era conteúdo, em termos de geografia. Passamos para um outro conteúdo, em que a mim me ensinavam o Dudu come matete. Assim era o texto de leitura que eu tinha na segunda classe. Já chegamos, camarada, aqui estamos de novo, com vontade de estudar para o bem do nosso povo. Pronto, eu memorizava isso. E agora estamos noutro contexto. Existe alguma qualidade, alguma melhora neste sentido, mas a preocupação por uma reformulação da narrativa, por uma apresentação mais ou menos objetiva da história nos conteúdos acadêmicos, ainda não está materializada, se existe. Há muitos problemas a este nível. Portanto, estamos a falhar algo que ontem foi referido, a memória histórica. Nós temos medo da memória histórica. Não queremos afrontar o passado. Não queremos. E, portanto... Muito bem. Sim, para ainda deixarmos aqui um tempo para o Daniel também poder responder. Procurando ser muito sintético, responder de forma direta ao... Eu disse mesmo. Responder de forma direta o que fazer amanhã. Primeiro descansar, que é fim de semana. Na segunda-feira o que fazer na segunda-feira? Começar a alterar práticas e estruturas. Um ponto essencial é que isto será todo um processo que vai demorar anos até atingirmos um ponto que satisfaça a todos. Alterar práticas e estruturas é o quê? Quem tem responsabilidades e possibilidades para o fazer, criar espaços de encontro, aquela rede alargada que te falei, em que se possam discutir de facto quais são as medidas e propostas plausíveis e adequadas para resolver a situação. Não sou eu que tenho o conhecimento para definir essas medidas e propostas, é um grupo alargado com diferentes perspectivas e conhecimentos teóricos, práticos, de terreno, que pode fazer isso. Portanto, o primeiro passo, criar estruturas, criar práticas e começar a desenvolver um trabalho conjunto de mudança de mentalidades também. Não podemos desistir das crianças e dos jovens, como se verifica quando deixamos que eles abandonem a escola. Isto é desistir. É preciso perceber que deixar alguém abandonar a escola é desistir de alguma forma do futuro dessa criança e jovem futuro adulto.
também é importante começar a criar essa, portanto, incutir essa mentalidade ou relembrá-la quando ela esteja mais esquecida. Isto para segunda-feira. Em relação à questão dos se os ciganos são só os ciganos é que são nómadas, se há outros, a ideia lida em textos da academia e a ideia do senso comum que tenho é que de facto nem todos os ciganos são nómadas, a percentagem é muito reduzida e cada vez mais, mas em Portugal, à exceção eventualmente de algumas comunidades de circo, todos os nómadas são ciganos. Portanto, eu faço esta ressalva, este grupo, talvez outro que eu desconheça por completo, aquilo que eu sei é que todos os nómadas são ciganos, nem todos, e a grande maioria, não é nómada. Eu não percebi aquela questão do Brasil ter sido descoberto, porque de facto não foi, se foi alguma coisa que eu disse, eu não me recordo disso, depois podem me atualizar. Mas só para dizer, depois pensei que pudesse o facto de ter dito que os ciganos são da Índia, isso podia ter sido confundido de alguma forma com os índios, de facto eles são mesmo da Índia, do país do sul asiático, as suas origens são lá, pelo menos é o que os estudos atualmente apontam para isso, até da região, mais precisamente do Paquistão, e de facto o processo migratório foi desde aí pela Ásia e também por África, e depois percorrendo toda a Europa até chegar ao extremo, que é Portugal.